Ela chegou naquele vinhedo como uma simples babá. Mas as gêmeas começaram a perceber algo impossível. Aquela mulher sabia coisas que só a mãe delas poderia saber. E quando a verdade veio à tona, ninguém estava preparado para o que ia acontecer. A estrada de terra parecia não ter fim. Rose segurava o volante com força enquanto o carro chacoalhava pelos buracos que levavam até o vinhedo. Ela precisava fazer aquilo dar certo. Não tinha outra opção. Pelo retrovisor, olhou a mala no banco de trás e sentiu o coração apertar. Dentro daquela bagagem estava tudo o que restava da vida que ela teve que abandonar. O portão de ferro apareceu à frente, imponente e antigo. Rose respirou fundo antes de buzinar. Um homem de meia idade apareceu, destravou a entrada e acenou para ela seguir. O vinhedo se estendia por todos os lados. Fileiras intermináveis de parreiras carregadas de uvas que brilhavam sob o sol da tarde. Rose conhecia cada centímetro daquele lugar, cada pedra, cada árvore, cada curva do caminho. A casa principal surgiu no topo da colina. Grande, branca, com varandas largas e janelas enormes. Rose estacionou e ficou ali parada por alguns segundos, as mãos ainda no volante. Estava realmente fazendo aquilo. Depois de tanto tempo longe, estava voltando para o único lugar que sempre foi seu lar. Mas ninguém podia saber quem ela era. A porta da frente se abriu e uma senhora de cabelos grisalhos desceu os degraus. Dona Marta. Rose sentiu um nó na garganta ao vê-la. A avó das meninas parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez. Os olhos fundos, a expressão cansada, os ombros caídos como se carregassem o peso do mundo. Rose desceu do carro e estendeu a mão. Boa tarde. Sou Rose, a nova babá. Dona Marta apertou a mão dela com firmeza, mas havia algo estranho no olhar. Uma desconfiança silenciosa. Entre. As meninas estão no quarto. Não saem de lá faz meses. Elas caminharam pela casa, e Rose precisou se controlar para não deixar transparecer. Tudo estava igual. Os mesmos quadros nas paredes, os mesmos móveis, até o cheiro era o mesmo, mas havia algo diferente também. Um silêncio pesado, quase sufocante, como se a casa inteira estivesse de luto. Vou avisá-la desde já, disse Dona Marta enquanto subiam a escada. Você é a 16ª babá que tentamos contratar. Nenhuma ficou mais de uma semana. As gêmeas não falam, não comem direito, não deixam ninguém chegar perto. Rose engoliu seco. Desde quando elas estão assim? Desde que a mãe partiu. A voz de Dona Marta tremeu. Faz 6 meses. Isabela era tudo para elas, e para essa família toda. O corredor do 2º andar estava mergulhado em penumbra. Dona Marta parou em frente a uma porta fechada e bateu de leve. Nenhuma resposta. Ela girou a maçaneta devagar e empurrou. Rose entrou e o coração quase explodiu no peito. Ali estavam elas, Sofia e Laura, suas meninas. As gêmeas estavam sentadas no chão, encostadas uma na outra, olhando para a janela. Tinham crescido. O cabelo estava mais comprido, as feições um pouco mais definidas, mas os olhos continuavam os mesmos, grandes, castanhos, profundos. Meninas, chamou Dona Marta com voz suave. Esta é Rose. Ela vai ficar com vocês a partir de hoje. Nenhuma reação. As duas continuaram imóveis, como se ninguém tivesse entrado no quarto. Dona Marta suspirou e fez sinal para Rose sair. No corredor, a avó baixou a voz. É sempre assim. Elas não respondem, não olham, não demonstram nada. Os médicos dizem que é o jeito delas lidarem com a perda. Mas eu sei que minhas netas estão sofrendo por dentro. Rose acenou com a cabeça, fingindo processar aquilo pela primeira vez. Mas ela sabia. Sabia cada detalhe da dor que as filhas estavam sentindo, porque ela também estava sentindo. O Vitor está no escritório da vinícola, continuou Dona Marta. Ele não sai de lá. Só trabalha, trabalha, trabalha. Acho que é o jeito dele não pensar na Isabela. O nome ecoou pelo corredor. Isabela. Rose precisou desviar o olhar. Vou mostrar seu quarto. Elas caminharam até o fim do corredor e Dona Marta abriu a última porta. Era um quarto simples, com cama de solteiro, armário pequeno e uma janela que dava para o vinhedo. Rose entrou e colocou a mala no chão. Obrigada, disse ela. Dona Marta ficou parada na porta,
observando Rose com atenção excessiva. Havia algo no olhar dela. Desconfiança, curiosidade, ou talvez reconhecimento. "Você me lembra alguém", murmurou a avó. Rose sentiu o sangue gelar. "Deve ser impressão." "Talvez." Dona Marta saiu e fechou a porta devagar. Assim que ficou sozinha, Rose trancou o quarto e abriu a mala. De dentro, tirou uma pasta cheia de fotos antigas. Fotos dela com Victor. Fotos dela grávida. Fotos do dia que as gêmeas nasceram. Fotos de aniversários, festas, viagens. Uma vida inteira registrada em papel. Ela segurou uma foto específica. Nela, estava abraçada com Victor e as meninas no meio do vinhedo. Todos sorrindo, felizes, completos. Rose apertou a foto contra o peito e fechou os olhos. "Eu voltei", sussurrou. "Mamãe voltou." Os dias seguintes foram tortura silenciosa. Rose tentava se aproximar das gêmeas, mas elas não reagiam. Preparava comida que elas mal tocavam. Oferecia brincadeiras que eram ignoradas. Contava histórias que ninguém ouvia. Mas Rose não desistia. Ela sabia que precisava ser paciente. Precisava esperar o momento certo. Uma tarde, enquanto as meninas estavam no quarto, Rose resolveu explorar a casa. Desceu até a sala principal e parou em frente à lareira. Em cima dela, havia porta-retratos. Mas todos estavam virados de cabeça para baixo. Rose virou um deles e o ar fugiu dos pulmões. Era uma foto dela. Isabela sorrindo, de vestido branco, segurando as mãos das gêmeas. Ela passou os dedos pelo vidro e sentiu as lágrimas queimarem. Quem disse que podia mexer nisso? Rose se virou bruscamente. Um homem estava parado na entrada da sala. Alto, cabelos escuros bagunçados, barba por fazer, olhos fundos de quem não dormia há dias. Victor. O coração dela disparou. Era ele, seu marido. O homem que ela amava mais que tudo na vida. Só que ele não podia saber disso. "Desculpe", Rose disse, colocando o porta-retrato de volta. "Eu só estava... arrumando?" Victor cruzou os braços. A voz saiu dura, distante. "Ninguém mexe nas coisas da Isabela. Ninguém." Rose abaixou a cabeça. "Entendo. Não vai acontecer de novo." Victor ficou ali parado, observando ela com atenção. Rose evitou olhar diretamente. Não podia arriscar. Ele podia reconhecer alguma coisa. O jeito de andar, a postura, o tom de voz. "Você é a nova babá?" perguntou ele. "Sim." "As meninas estão respondendo?" "Ainda não." Victor soltou um suspiro cansado e esfregou o rosto com as mãos. "Ninguém consegue. Acho que elas simplesmente desistiram de tudo." Rose sentiu vontade de correr até ele e abraçar com força. Dizer que estava ali. Que nunca tinha ido embora de verdade. Mas não podia. "Ainda não. Elas vão voltar", disse Rose com convicção. "Só precisam de tempo." Victor olhou para ela com surpresa. Como pode ter tanta certeza? Porque amor não some. Ele só fica guardado esperando a hora certa de aparecer de novo. Algo mudou no rosto de Victor. Por um segundo, os olhos dele brilharam com uma emoção que Rose conhecia bem. Esperança. Mas logo a expressão endureceu novamente e ele deu as costas. "Faça seu trabalho. Só isso." Ele saiu da sala deixando Rose sozinha. Ela encostou na parede e deixou as lágrimas caírem. Ver Victor daquele jeito, destruído, distante, perdido, era pior do que qualquer coisa que tinha imaginado. Naquela noite, Rose não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensando em tudo que ainda precisava acontecer. De madrugada, ouviu um barulho no corredor. Rose se levantou e abriu a porta devagar. O corredor estava escuro e silencioso, mas havia uma luz vindo do quarto das gêmeas. Ela caminhou até lá e espiou pela fresta da porta entreaberta. Sofia estava sentada no chão, abraçada a uma blusa velha. A blusa favorita de Isabela. Rose não aguentou. Empurrou a porta e entrou. Sofia levantou os olhos, assustada. "Ei!" Rose sussurrou, se ajoelhando na frente dela. "Está tudo bem." Sofia apertou a blusa com mais força, mas não disse nada. Apenas olhou para Rose com aqueles olhos cheios de dor e saudade. Rose estendeu a mão devagar e tocou o rosto da menina. "Eu sei que dói."
Sei que você sente falta dela, mas ela não te esqueceu. Nunca. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sofia. Ela continuou olhando para Rose, como se estivesse procurando algo. Alguma coisa familiar. Alguma coisa que fizesse sentido. E então, pela primeira vez em meses, Sofia abriu a boca. Fica. A palavra saiu baixinha, quase inaudível. Mas Rose ouviu. E sentiu o coração se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Eu fico, Rose prometeu, segurando a mão da filha. Eu não vou embora nunca mais. Sofia deitou a cabeça no colo de Rose e finalmente relaxou. E Rose ficou ali, acariciando o cabelo da menina, sussurrando baixinho a mesma canção de ninar que sempre cantava. Do outro lado do quarto, Laura estava acordada, observando tudo em silêncio. E nos olhos dela havia algo diferente, uma faísca de reconhecimento. Como se de alguma forma ela soubesse. Os dias seguintes foram diferentes. Sofia começou a seguir Rose pela casa, sempre em silêncio, mas sempre perto. Laura observava de longe, sem se aproximar, mas também sem desviar os olhos. Era como se as duas estivessem estudando cada movimento, cada gesto, cada palavra que saía da boca de Rose. E Rose sabia disso. Sentia o peso daqueles olhares o tempo todo. Uma manhã, enquanto preparava o café, Rose pegou a caneca azul do armário sem pensar. Era a caneca que sempre usava. Sua caneca favorita. Só percebeu o erro quando já estava servindo o café dentro dela. Essa caneca era da mãe. Rose se virou bruscamente. Laura estava parada na porta da cozinha, olhando fixamente para a caneca nas mãos de Rose. Desculpa, Rose disse rápido, tentando disfarçar. Eu não sabia. Peguei qualquer uma. Não era qualquer uma. Laura deu um passo à frente. Ninguém usa essa caneca. Nem a vovó, nem o papai. Como você sabia onde ela estava? Rose sentiu o coração acelerar. Havia guardado aquela caneca no canto mais escondido do armário, atrás de todas as outras. Um lugar que só quem conhecia a cozinha de verdade saberia procurar. Eu procurei e achei, Rose respondeu, tentando manter a voz firme. Laura continuou olhando para ela, desconfiada. Então virou as costas e saiu sem dizer mais nada. Rose colocou a caneca na pia, as mãos tremendo. Precisava ter mais cuidado. Qualquer deslize podia estragar tudo. Mais tarde, Rose estava no quintal estendendo roupas quando ouviu risadas. Risadas de crianças. Ela largou tudo e correu em direção ao som. As gêmeas estavam no vinhedo, correndo entre as parreiras. Sofia perseguia Laura, as duas brincando de pega-pega como não faziam há meses. Rose parou onde estava e colocou a mão no peito, sentindo as lágrimas queimarem. Dona Marta apareceu ao lado dela, também observando as meninas. Não consigo acreditar. Você conseguiu. Em menos de uma semana conseguiu fazer elas voltarem a sorrir. Rose limpou os olhos discretamente. Elas só precisavam de alguém que não desistisse. Ou de alguém que as fizesse lembrar de algo bom. Dona Marta olhou para Rose com aquela expressão estranha de novo. Tem certeza que a gente nunca se conheceu antes? Tenho. Seu jeito de falar, seu jeito de se mover, até o perfume que você usa. Dona Marta balançou a cabeça. Me lembra muito a Isabela. Rose engoliu seco. Ela tinha cometido outro erro. Estava usando o mesmo perfume de sempre. O perfume que Vitor tinha dado de presente anos atrás. Deve ser coincidência, Rose murmurou. Não acredito em coincidências. Dona Marta cruzou os braços. Mas acredito que você veio aqui por alguma razão. E seja qual for, agradeço por fazer minhas netas sorrirem de novo. Ela voltou para a casa, deixando Rose sozinha com os pensamentos confusos. Naquela tarde, Vitor chegou mais cedo do trabalho. Rose estava na sala com as gêmeas quando ele entrou. Sofia e Laura correram até o pai e o abraçaram, algo que não faziam há muito tempo. Vitor ficou paralisado por um segundo. Depois apertou as filhas contra o peito e fechou os olhos. Quando abriu os olhos novamente, olhou diretamente para Rose. Havia gratidão ali, mas também confusão. Como se ele não conseguisse entender o que estava acontecendo. Pode ir descansar, Vitor disse para Rose. Eu cuido delas agora. Rose acenou e subiu para o quarto.
Mas antes de fechar a porta, ouviu a voz de Sofia vindo da sala. Papai, a Rose é igual à mamãe. Rose congelou, a mão ainda na maçaneta. Como assim, filha? Vitor perguntou. Ela canta a mesma música. Ela faz o mesmo carinho no cabelo. Ela até cheira igual. Sofia. A voz de Vitor saiu baixa, cuidadosa. A Rose não é a mamãe. A mamãe se foi. Eu sei. Sofia ficou em silêncio por um momento. Mas às vezes, quando fecho os olhos e a Rose está perto, parece que a mamãe voltou. Rose encostou a testa na porta e deixou as lágrimas caírem. Sua filha estava sentindo, estava percebendo. E isso era ao mesmo tempo um alívio e um perigo enorme. A noite chegou e Rose não conseguia dormir. Ficou sentada na cama, olhando pela janela para o vinhedo iluminado pela lua. Foi quando ouviu passos no corredor. Passos pesados, de homem. A porta do quarto bateu de leve. 1, 2, 3 vezes. Rose levantou e abriu. Vitor estava ali, parado no corredor escuro, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Posso entrar? Ele perguntou. Rose hesitou, mas deu espaço. Vitor entrou e ficou parado no meio do quarto, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. O que Sofia disse mais cedo? Ele começou, a voz rouca. Sobre você ser parecida com a Isabela. Eu sei que deve ser difícil de ouvir, Rose disse baixinho. Não é só isso. Vitor finalmente olhou para ela. Eu também sinto. Tem algo em você que me faz lembrar dela, e não consigo explicar o que é. Rose segurou a respiração. Ele estava perto demais da verdade. Pode ser só porque estou cuidando das meninas do jeito que ela cuidava. Rose tentou justificar. Não. Vitor balançou a cabeça. É mais que isso. Quando você fala, quando você ri, quando você olha para as meninas. Ele parou, como se estivesse lutando com as próprias palavras. É como se uma parte dela ainda estivesse aqui. Rose sentiu o peito apertar. Ela queria tanto dizer a verdade. Queria tanto abraçá-lo e dizer que sim, que ela estava ali, que nunca tinha ido embora de verdade. Mas não podia, ainda não. Isabela deve ter sido uma mulher incrível, Rose disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Era. Vitor sentou na beirada da cama, os ombros caídos. Era tudo para mim. E um dia ela simplesmente se foi. Sem aviso, sem despedida. Só uma carta dizendo que precisava partir e que não podia explicar o porquê. Rose sentou ao lado dele, mantendo uma distância segura. Ela deve ter tido um motivo muito forte. Eu sei que teve. Eu sinto que teve. Vitor esfregou o rosto com as mãos. Mas não consigo parar de pensar que falhei com ela, que se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse estado mais presente, talvez ela ainda estivesse aqui. Não foi culpa sua, Rose disse, a voz tremendo. Ela sabia o quanto você a amava. Tenho certeza disso. Vitor olhou para Rose com surpresa. Como você pode saber? Rose percebeu que tinha falado demais. É só o que eu imagino. Qualquer pessoa conseguiria ver o quanto você amava sua esposa. Vitor continuou olhando para ela por um longo momento. Então ele fez algo que Rose não esperava. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que tinha caído sobre os olhos. Você tem uma cicatriz aqui, ele murmurou, os dedos tocando levemente a sobrancelha de Rose. Rose prendeu a respiração. Aquela cicatriz. A mesma cicatriz que Isabela tinha. A que ela ganhara quando caiu da bicicleta aos 10 anos. Isabela tinha uma cicatriz exatamente no mesmo lugar. Vitor continuou, a voz quase um sussurro. Rose afastou o rosto delicadamente. Cicatrizes são comuns. No mesmo lugar? Do mesmo tamanho? Vitor se levantou, passando a mão pelo cabelo agitado. Rose, quem você é de verdade? Sou apenas a babá das suas filhas. Não. Você é mais que isso. Ele deu um passo em direção a ela. E eu vou descobrir o quê? Antes que Rose pudesse responder, gritos ecoaram pelo corredor. Papai! Rose! Era Sofia. Os dois saíram correndo do quarto e entraram no quarto das gêmeas. Sofia estava sentada na cama, segurando algo nas mãos. Laura estava ao lado dela, os olhos arregalados. O que aconteceu? Vitor perguntou desesperado. Sofia estendeu o que estava segurando.
Era uma foto. Uma foto antiga, amarelada pelas bordas. Nela, duas meninas pequenas estavam abraçadas, sorrindo para a câmera. Achamos isso embaixo da cama da Rose, Sofia disse, olhando diretamente para a babá. Quando a roupa dela caiu e fomos buscar. Rose sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela foto. A foto que ela tinha escondido na mala. Como tinha caído? Vitor pegou a foto das mãos de Sofia e olhou com atenção. Então seu rosto ficou branco. Essa é a Isabela, ele disse, a voz saindo estranha. Isabela criança. Eu reconheço. Já vi fotos dela dessa época. Ele olhou para a outra menina na foto. Então olhou para a Rose. Depois para a foto de novo. E essa outra menina... Vitor respirou fundo. Por que ela parece exatamente com você, Rose? O quarto ficou em silêncio absoluto. As gêmeas olhavam para Rose, esperando uma resposta. Vitor estava paralisado, segurando a foto com mãos trêmulas. Dona Marta havia aparecido na porta, atraída pelos gritos, e agora observava tudo com expressão chocada. Rose abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O momento tinha chegado. Não havia mais como esconder. Laura deu um passo à frente, os olhos fixos em Rose. Você conhecia a nossa mãe, não é? Rose sentiu as lágrimas encherem os olhos. Ela olhou para Vitor, para as meninas, para Dona Marta. Então, com a voz embargada, disse a verdade que mudaria tudo. Sim, eu conhecia Isabela. Rose respirou fundo, tremendo da cabeça aos pés. Ela era minha irmã. As gêmeas olhavam para Rose como se a estivessem vendo pela primeira vez. Sua irmã? Vitor repetiu, a voz saindo rouca. Isabela tinha uma irmã? Rose sentiu as pernas fraquejarem. Ela puxou a cadeira mais próxima e sentou, as mãos tremendo no colo. Não havia mais volta. A verdade precisava sair. Pelo menos parte dela. Isabela e eu fomos separadas quando éramos crianças. Rose começou, cada palavra pesando na garganta. Nossas famílias biológicas não podiam cuidar de nós. Eu fui adotada por uma família, ela por outra. Crescemos sem saber uma da outra. Então, como vocês se encontraram? Dona Marta deu um passo para dentro do quarto, a voz carregada de emoção. Alguns anos atrás, Isabela me procurou. Ela tinha feito aqueles exames de DNA que todo mundo faz hoje em dia e descobriu que tinha uma irmã. Rose limpou as lágrimas que começavam a cair. Foi o dia mais feliz da minha vida. Finalmente eu tinha alguém. Finalmente eu tinha família. Sofia saiu de perto da cama e correu para Rose, abraçando ela com força. Laura hesitou por um segundo, mas logo fez o mesmo. Rose apertou as duas contra o peito, sentindo o coração se despedaçar. Por que a Isabela nunca contou pra gente? Vitor perguntou. E havia mágoa na voz. Por que escondeu isso de mim? Porque ela pediu para eu não aparecer. Rose disse, olhando diretamente para ele. Isabela queria me contar sobre vocês no momento certo. Ela tinha medo que a família dela, que você não aceitasse. Que achasse estranho ela ter uma irmã que surgiu do nada. Vitor passou a mão pelo rosto, claramente lutando para processar tudo aquilo. E por que você veio agora? Por que se apresentou como babá e não disse a verdade desde o começo? Rose respirou fundo. Aqui vinha a parte mais difícil. Porque Isabela me mandou uma carta, antes de partir. Rose segurou firme as mãos das gêmeas. Na carta, ela me implorava para cuidar das meninas. Dizia que algo estava acontecendo, que ela estava com medo. O quarto inteiro pareceu gelar. Com medo? Dona Marta se aproximou, os olhos arregalados. Com medo de quê? Ela não explicou tudo, mas disse que tinha descoberto algo terrível sobre a vinícola. Algo que colocava vocês em perigo. Rose olhou para Vitor. E me fez prometer que se algo acontecesse com ela, eu voltaria e protegeria Sofia e Laura como se fossem minhas. Vitor cambaleou e se apoiou na parede. Isabela sabia que ia. Ela sabia que ia partir? Não sei. A carta era confusa, desesperada. Só sei que ela estava apavorada. Rose se levantou, ainda segurando as meninas. Por isso vim disfarçada. Não sabia se quem estava coagindo Isabela ainda estava por perto. Não sabia se vocês estariam seguros. Quem? Vitor deu um passo à frente, a voz subindo. Quem estava coagindo minha esposa? Rose hesitou. Ela não podia contar tudo. Não ainda.
Não antes de ter provas concretas. Não sei ao certo. Mentiu. Mas a carta mencionava fraude. Dinheiro desaparecendo. Alguém muito próximo que estava enganando vocês. Dona Marta levou a mão à boca. Meu Deus! Então Isabela não partiu por doença? Foi por causa disso? Rose apenas acenou com a cabeça, incapaz de dizer mais. Vitor socou a parede com força, fazendo todos pularem. E você ficou aqui, fingindo ser outra pessoa, investigando minha casa, minha família, e não disse nada? Eu estava protegendo suas filhas. Rose gritou de volta, a emoção finalmente transbordando. Estava protegendo você. Isabela me fez prometer que não confiaria em ninguém até ter certeza absoluta. Certeza de quê? De quem me tirou minha irmã? A palavra ecoou pelo quarto. Dona Marta se segurou no batente da porta. Vitor ficou branco como papel. Tirou ela? Ele sussurrou. Isabela foi... Não foi acidente. Não foi doença. Rose sentiu as lágrimas correrem livres agora. Alguém tirou ela de vocês. E eu vou descobrir quem. Antes que alguém pudesse responder, o celular de Rose tocou. Ela olhou para a tela e seu sangue congelou. Número desconhecido. O mesmo número que tinha ligado antes. Com mãos trêmulas, Rose atendeu e colocou no viva-voz. Alô? Uma voz distorcida, claramente modificada por algum aplicativo, saiu do telefone. Rose. Ou devo dizer, Isabela. A sala inteira ficou em silêncio. Rose sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quem é você? Rose perguntou, tentando manter a voz firme. Alguém que sabe exatamente quem você é. Alguém que sabe que você fingiu sua própria partida. E alguém que vai expor tudo se você não sair dessa casa agora. Vitor arrancou o telefone da mão de Rose. Quem diabos está falando? Ah, Vitor, que bom ouvir sua voz. A voz distorcida ganhou um tom de deboche. Sua adorada esposa não partiu. Ela está bem aí na sua frente, fingindo ser outra pessoa. Pergunta para ela como ela mudou a aparência, sobre a mudança de identidade, sobre os documentos. Rose sentiu o mundo girar. Como aquela pessoa sabia? Como descobriu? Você está mentindo? Vitor disse, mas a voz dele tremeu. Estou? Então pergunta para ela sobre a cicatriz na sobrancelha, sobre o perfume que só Isabela usava, sobre saber onde estava a caneca azul. A voz fez uma pausa. Ou melhor ainda, pede para ela tirar a peruca. Todos os olhos se voltaram para Rose, para seu cabelo. Vitor deu um passo à frente, a expressão entre choque e descrença. Não é verdade, ele murmurou. Não pode ser verdade. Rose fechou os olhos. Não havia mais escolha, ela não podia mais esconder sua verdadeira identidade. Com movimentos lentos, ela levou as mãos ao cabelo e removeu a peruca que escondia seus fios naturais. O cabelo castanho escuro de Isabela caiu sobre seus ombros. Ela tirou os óculos. Limpou a maquiagem pesada que mudava o formato do rosto. E ali, no meio daquele quarto, Isabela olhou para sua família pela primeira vez em 6 meses. Sofia e Laura ficaram paralisadas. Dona Marta caiu de joelhos, soluçando. Vitor apenas olhava como se estivesse vendo um fantasma. Isabela? Ele sussurrou, a voz quebrando. Sou eu, ela disse, as lágrimas caindo sem controle. Sempre fui eu. A voz no telefone deu uma risada fria. Surpresa arruinada. Mas não se preocupem, ainda tenho mais revelações guardadas. Isabela, você tem 24 horas para sair dessa propriedade. Se não sair, vou contar para todo mundo como você conseguiu os novos documentos, como deixou suas filhas, como enganou seu marido. Não, Isabela implorou. Por favor, não faça isso. Ah, e mais uma coisinha. A voz pausou dramaticamente. O dinheiro que está sumindo da vinícola, Isabela sabe exatamente quem é, porque ela era cúmplice. Mentira! Isabela gritou, mas a ligação já havia sido encerrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhou para Vitor, para as meninas, para Dona Marta. Todos a encaravam como se não a reconhecessem mais. Eu posso explicar. Isabela começou, a voz desesperada. Você estava viva esse tempo todo, Vitor disse, e a dor na voz dele era insuportável. Você nos deixou achar que tinha partido.
Você assistiu suas filhas sentirem sua falta. Me assistiu enterrar uma mulher que nem existia. Eu fiz isso para proteger vocês. Proteger? Vitor deu um passo para trás como se ela fosse venenosa. Você destruiu a gente, Isabela. E vem dizer que foi proteção? Sofia e Laura, como se não entendessem nada, confusas. Isabela tentou se aproximar, mas Vitor bloqueou o caminho. Não toque nelas. Vitor, por favor, saia desse quarto, agora. Isabela olhou para as filhas, para o homem que amava, e sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Ela tinha voltado para salvar sua família, mas acabou de destruir tudo de novo. Com passos trôpegos, Isabela saiu do quarto e desceu as escadas. Precisava pensar. Precisava descobrir quem estava por trás daquela ligação. Quem sabia de tudo. Ela entrou no escritório da vinícola e acendeu a luz. Foi quando viu. Na mesa estava uma pasta aberta, cheia de documentos, contratos falsos, registros bancários alterados, transferências ilegais. E em cima de tudo, uma foto. Uma foto de Sérgio, o sócio de Vitor, abraçado com Júlia, a irmã dele, com um bilhete grudado. Eles sempre souberam. E você também. Isabela pegou a foto com mãos trêmulas. Então ouviu passos atrás dela. Ela se virou. Sérgio estava parado na porta, um sorriso frio no rosto. Bem-vinda de volta, Isabela, ele disse, fechando a porta e trancando. Nós precisamos conversar. Isabela sentiu o coração disparar. Sérgio estava entre ela e a única saída. O homem que tinha sido o melhor amigo de Vitor por mais de 15 anos, padrinho das gêmeas, sócio da vinícola. E agora estava ali, bloqueando a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Sérgio, Isabela disse, tentando manter a voz firme. Não sabia que você estava aqui. Claro que não sabia. Vim pela entrada dos fundos. Ele cruzou os braços, encostando na porta trancada. Impressionante o que você fez com o rosto. Quase não reconheci. Quase. Isabela deu um passo para trás, os olhos procurando outra saída. A janela estava longe demais. Ele chegaria nela antes. Foi você quem ligou, ela disse. Não era pergunta. Eu? Não. Sérgio riu baixo. Mas sei quem foi. E sei exatamente o que essa pessoa quer. O que você quer, Sérgio? Eu? Quero o que sempre quis. Essa vinícola. Ele apontou ao redor, como se estivesse mostrando um troféu. Passei anos construindo esse império ao lado do Vitor. Fui eu quem conseguiu os melhores contratos. Eu quem expandiu as exportações. Mas quem levava todo o crédito? Sua queridinha Isabela. Isabela sentiu a raiva borbulhar. Você estava roubando, desviando dinheiro há anos. Roubando? Sérgio soltou uma gargalhada amarga. Eu estava pegando o que era meu por direito. Cada centavo que tirei dessa empresa, eu ganhei com meu trabalho. Vitor nunca perceberia se você não tivesse começado a meter o nariz onde não devia. Eu era a contadora principal, era meu trabalho fiscalizar. Era seu trabalho ficar calada. Sérgio deu um passo à frente e Isabela recuou mais. Mas você não ficou. Você começou a investigar, a juntar provas, a coagir me expor. Isabela lembrou daqueles dias. As noites em claro, verificando cada documento, cada transação. Descobrindo que milhões estavam sumindo, que a vinícola que ela e Vitor construíram estava sendo sangrada por dentro. Então você disse que ia inventar mentiras sobre mim, que ia colocar a culpa em mim, que ia fazer Vitor deixar de me amar. E funcionou, não foi? Sérgio sorriu. Você ficou tão apavorada de perder sua família que fez exatamente o que eu mandei. Desapareceu, fingiu que tinha partido. Me deixou livre para continuar meu trabalho. Seu trabalho de destruir tudo que a gente construiu? De colher os frutos do meu trabalho. Sérgio bateu no peito. Mas aí você teve que voltar. Teve que arruinar tudo de novo. Isabela olhou para a pasta na mesa. E a Júlia? A irmã do Vitor está com você nisso? Júlia é uma tola gananciosa. Sérgio deu de ombros. Prometi a ela uma parte da herança quando conseguíssemos forçar o Vitor a vender. Ela acreditou. Sempre foi fácil manipular aquela mulher. A porta do escritório se abriu bruscamente. Isabela e Sérgio se viraram ao mesmo tempo. Vitor estava ali parado, o rosto vermelho de fúria, segurando o celular na mão. Eu gravei tudo, Vitor disse, a voz saindo baixa e perigosa.
Cada palavra que você disse. Sérgio empalideceu. Vitor, escuta, não é o que parece. Cala a boca! Vitor rugiu, avançando para dentro do escritório. Você era meu melhor amigo, meu irmão, e estava roubando de mim esse tempo todo? Vitor, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você destruiu minha esposa? Que a fez desaparecer? Vitor estava tremendo de raiva. Que fez minhas filhas sofrerem por meses enquanto você continuava roubando? Dona Marta apareceu atrás de Vitor, com Sofia e Laura segurando suas mãos. As meninas estavam olhando diretamente para a mãe. Mamãe? Sofia sussurrou. Isabela sentiu o coração se despedaçar de novo. Ela deu um passo em direção às filhas, mas Vitor bloqueou o caminho novamente. Ainda não, ele disse para Isabela. Então olhou para Sérgio. As autoridades já estão vindo. Dona Marta ligou assim que eu subi para colocar o telefone para gravar. Sérgio olhou ao redor, desesperado. Vocês não entendem. Eu tinha direito... Você não tinha direito nenhum. Isabela interrompeu, a voz saindo firme pela primeira vez. Um mentiroso e um covarde que prejudicou uma família inteira para proteger seus atos. E vocês acham que vão provar alguma coisa? Sérgio deu uma risada nervosa. Eu cobri meus rastros. Cada documento foi alterado. Cada transação foi justificada. Menos os que eu guardei, uma voz nova disse da porta. Todos se viraram. Júlia estava ali, segurando uma pasta enorme. Mas ao contrário do que Isabela esperava, ela estava chorando. Júlia? Sérgio ficou tenso. O que você está fazendo? Eu guardei tudo, Júlia disse, a voz embargada. Cada e-mail que você me mandou. Cada documento original antes de você alterar. Cada prova do que você fez. Por que você faria isso? Sérgio perguntou incrédulo. Porque eu sou gananciosa, mas não sou monstro. Júlia olhou para Vitor com arrependimento. Quando eu soube que a Isabela tinha partido, eu comecei a ter pesadelos. Comecei a achar que o Sérgio tinha feito algo pior. Comecei a guardar provas caso ele tentasse me culpar também. Júlia estendeu a pasta para Vitor. Está tudo aqui. Cada centavo que ele pegou. Cada mentira que ele contou. Sérgio tentou correr, mas Vitor o segurou pelo braço com força. Você não vai a lugar nenhum. Sirenes começaram a soar lá fora. As autoridades tinham chegado. 2 oficiais entraram no escritório. E Vitor entregou o celular com a gravação. Júlia entregou a pasta de provas. Sérgio foi levado, ainda protestando, ainda tentando justificar. Ele enganou minha esposa, Vitor disse aos agentes, a voz firme. Forçou ela a desaparecer. Me enganou. E fez minhas filhas acreditarem que a mãe havia partido. Vamos precisar de declarações completas, o oficial disse. De todos vocês. Enquanto levavam Sérgio para fora, ele olhou para Isabela. Você arruinou tudo. Não, Isabela respondeu a voz firme. Você arruinou a si mesmo. Quando Sérgio foi embora, o silêncio tomou conta do escritório. Júlia estava encostada na parede, chorando baixinho. Dona Marta ainda segurava as mãos das gêmeas. Vitor estava no meio da sala, olhando para Isabela. Mamãe? Laura disse pela primeira vez em meses, a voz saindo pequena e assustada. Você está mesmo aqui? Isabela olhou para Vitor, pedindo permissão silenciosa. Ele hesitou, mas finalmente acenou com a cabeça. Isabela correu e abraçou suas filhas com força, caindo de joelhos no chão. Sofia e Laura se jogaram nos braços dela, chorando, apertando, como se tivessem medo que ela desaparecesse de novo. Estou aqui, Isabela sussurrou, beijando o rosto das duas. Mamãe está aqui e não vai embora nunca mais. Você nos deixou, Sofia soluçou. Você foi embora. Eu sei, meu amor, eu sei. Isabela apertou as duas contra o peito. Mas foi para proteger vocês. Ele disse que poderia tirar vocês de mim. Disse que ia inventar mentiras terríveis sobre mim e tirar vocês do papai. Mas você podia ter contado pra gente. Laura chorou. A gente ia ficar do seu lado. Vocês eram muito pequenas. Eu não podia colocar esse peso em vocês. Isabela olhou nos olhos das filhas. Mas eu cometi um erro enorme, porque eu machuquei vocês do mesmo jeito. Dona Marta se aproximou e colocou a mão no ombro de Isabela. Você fez o que achou certo. Fez o que qualquer mãe faria para proteger os filhos. Mas a que custo? Vitor disse, ainda parado longe. A dor na voz dele era palpável.
Isabela se levantou devagar, ainda segurando as mãos das meninas. Ela olhou para o homem que amava, para o pai de suas filhas, e viu um abismo entre eles que não sabia se conseguiria atravessar. Vítor, você me deixou te enterrar. Ele fechou os olhos, as lágrimas finalmente caindo. Eu fiz um funeral. Coloquei flores em um túmulo vazio. Chorei sozinho por meses achando que você tinha ido embora para sempre. Eu chorei também, Isabela disse, a voz quebrando. Cada dia longe de vocês foi uma tortura. Mas eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Vítor abriu os olhos e havia fúria ali. Você podia ter confiado em mim. Podia ter me contado. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Ele disse que ia inventar que eu estava fazendo coisas horríveis, que ia chamar serviços de proteção, que ia acabar com nossa família de dentro para fora. E você achou que fingir sua partida não destruiria? Vítor deu um passo à frente. Olha para elas, Isabela. Olha o que esse tempo fez com nossas filhas. Isabela olhou para Sofia e Laura. Eu sei, Isabela sussurrou. E vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Júlia limpou o rosto e deu um passo à frente. Vítor, eu também preciso pedir perdão. Você? Vítor olhou para a irmã com desprezo. Você estava com ele desde o começo. Eu estava gananciosa. Queria dinheiro fácil. Júlia baixou a cabeça. Mas quando percebi o que ele era capaz, quando vi o que fez com a Isabela, eu não consegui mais. Isso não apaga o que você fez. Eu sei, e vou arcar com as consequências. Júlia respirou fundo. Mas guardei as provas. E agora ele vai pagar. Vítor olhou para a irmã por um longo momento. Então acenou. Saia da minha casa. E não volte até eu decidir se consigo te perdoar. Júlia acenou, derrotada, e saiu do escritório. Ficaram ali os quatro. Vítor, Isabela, Sofia, Laura e Dona Marta. Uma família despedaçada tentando encontrar um caminho de volta. E agora? Laura perguntou, olhando entre o pai e a mãe. Vítor suspirou fundo. Olhou para Isabela, para as filhas, para a bagunça que suas vidas tinham se tornado. Agora, ele disse finalmente, nós vamos até as autoridades, vamos dar nossos depoimentos, e depois, vamos precisar de muita terapia. Isabela soltou um riso choroso. Você está certo. Mas uma coisa, Isabela. Vítor olhou nos olhos dela. Se você quiser reconquistar essa família, vai ter que provar, cada dia, que nunca mais vai nos abandonar. Eu prometo, Isabela disse, a mão no coração. Prometo com cada fibra do meu ser. Sofia e Laura apertaram as mãos da mãe. E pela primeira vez em meses, havia esperança naqueles olhos. Esperança de que, talvez, eles conseguissem se reconstruir. Juntos. 3 semanas haviam passado desde a detenção de Sérgio. 3 semanas que pareciam 3 anos. Isabela estava sentada na sala de estar, observando pela janela enquanto Sofia e Laura brincavam no vinhedo. Café? Dona Marta apareceu segurando 2 xícaras. Obrigada. Isabela aceitou, mas mal tocou na bebida. Você precisa comer alguma coisa. Está mais magra que as meninas. Não consigo. Isabela olhou para as próprias mãos. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto do Vítor quando descobriu. A dor nos olhos dele. Dona Marta sentou ao lado dela. Ele vai superar. Só precisa de tempo. Será? Isabela sentiu as lágrimas queimarem. Faz 3 semanas e ele mal olha para mim. Dorme no escritório. Só fala comigo quando é sobre as meninas. Ele te ama. Sempre amou. Mas você tem que entender o tamanho da ferida que causou. Eu sei. Isabela limpou os olhos. Eu só queria proteger todos vocês. E acabou machucando mais ainda. Dona Marta não era cruel, apenas honesta. Isabela, querida, eu entendo por que você fez. Mas Vítor se sente traído, enganado. E isso dói mais que qualquer coisa. Antes que Isabela pudesse responder, a campainha tocou. Ela se levantou e foi até a porta. Do outro lado estava uma mulher de terno, segurando uma pasta. Isabela Costa? A mulher perguntou formalmente. Sim, sou doutora Mariana Silveira, dos Serviços de Proteção à Criança. Preciso falar com a senhora. O sangue de Isabela congelou. Sobre o quê? Sobre suas filhas. Recebemos uma denúncia anônima. Isabela sentiu o chão desaparecer. O quê? A assistente social entrou sem esperar convite.
A senhora fingiu sua própria partida, usou documentos, assumiu identidade que não existia e deixou suas filhas acreditando que a mãe tinha partido. Isso configura abandono emocional grave. Eu estava protegendo elas. Protegendo? A mulher abriu a pasta e mostrou fotos. Fotos de Sofia e Laura nos últimos meses. Isso é resultado de proteção? Isabela cobriu a boca com a mão, as lágrimas caindo. Eu não tive escolha. Quem colocou esse medo em você? Sérgio Almeida, o ex-sócio do meu marido. Ele estava pegando dinheiro da empresa e quando descobri, ele disse que ia inventar mentiras sobre mim. Disse que ia fazer eu perder minhas filhas. Ele disse tantas coisas cruéis. E sua solução foi abandoná-las de verdade? A assistente social fez anotações. Senhora Isabela, entendo que a situação era difícil, mas existem canais legais. Ele disse que tinha contatos, que ia convencer quem precisasse. E você acreditou sem tentar? Se fosse com você, talvez a senhora entenderia pelo que passei, e por toda a pressão mental. Ele é um homem poderoso com muitos contatos, capaz de fazer qualquer coisa. A porta da frente se abriu e Vitor entrou, parando ao ver a cena. O que está acontecendo? Você é Vitor Costa? A assistente social perguntou. Sim. Preciso fazer algumas perguntas sobre suas filhas. Sobre o ambiente familiar e o impacto psicológico que sofreram. Vitor olhou para Isabela, depois para a mulher. Quem é você? Serviços de proteção. Estou investigando se houve abandono. Abandono? Vitor estreitou os olhos. Quem fez a denúncia? Anônima. Foi o Sérgio, Isabela sussurrou. Ele fez isso da detenção. É o revanche dele. A assistente social continuou. Senhor. Vitor, o senhor sabia que sua esposa estava viva esse tempo todo? Não. E as crianças? Também não. Então todos foram enganados. Inclusive suas filhas. A mulher fez mais anotações. Mas elas estão melhorando. Vitor argumentou. Estão? A assistente social olhou pela janela. Ou estão apenas fingindo que está tudo bem porque tem medo de perder a mãe de novo? A pergunta ficou pendurada no ar como uma guilhotina. Preciso conversar com as meninas, a mulher disse. Sozinha. Não. Isabela deu um passo à frente. Você não vai interrogar minhas filhas. Senhora Isabela, eu posso fazer isso com ou sem sua permissão. Prefere cooperar ou quer que eu volte com uma ordem judicial? Vitor colocou a mão no ombro de Isabela. Foi a primeira vez que ele a tocou em semanas. Deixa ela conversar. Não temos nada a esconder. 15 minutos depois, Sofia e Laura estavam sentadas no sofá, com a assistente social em frente a elas. Isabela e Vitor observavam da porta, não permitidos de entrar. Sofia, Laura, meu nome é Mariana. Só quero fazer algumas perguntas, tudo bem? As meninas acenaram, tensas. Como vocês se sentiram quando a mamãe de vocês partiu? Sofia olhou para Laura. Laura olhou para as próprias mãos. Pode falar a verdade. Ninguém vai brigar com vocês. Eu achei que o mundo tinha acabado, Sofia disse baixinho. E você, Laura? Eu parei de sentir qualquer coisa. Tipo, ficou tudo vazio por dentro. A assistente social anotou. E quando descobriram que ela estava viva? Fiquei confusa, Sofia respondeu. Feliz, mas também com raiva. Porque se ela estava viva, por que não voltou antes? E você, Laura? Eu só queria que tudo voltasse a ser como era antes. Mas não vai voltar, vai? Laura olhou para a mulher. Porque agora a gente sabe que as pessoas podem ir embora, mesmo quando dizem que amam a gente. Isabela cobriu a boca, as lágrimas caindo silenciosas. Vitor fechou os olhos, a mandíbula apertada. Vocês têm medo que a mamãe vá embora de novo? A assistente perguntou. As duas acenaram. Mesmo ela dizendo que não vai? Ela já disse antes, Sofia sussurrou. Ela sempre dizia que ia ficar para sempre. E aí foi embora. A assistente social fez mais anotações. Então olhou para as meninas com expressão gentil. Obrigada por conversarem comigo. Vocês foram muito corajosas. Ela saiu da sala e encontrou Isabela desmoronada contra a parede, chorando. Vitor estava ao lado dela, também visivelmente abalado. Senhora Isabela, suas filhas sentiram muito a partida da mãe. Eu sei, Isabela soluçou. Eu sei e me odeio por isso todos os dias. Não é sobre se odiar, é sobre reconhecer o dano e trabalhar para reparar.
A assistente social suspirou. Vou recomendar terapia familiar obrigatória, avaliações psicológicas mensais, e vou manter este caso aberto por 6 meses. O que isso significa? Vitor perguntou. Significa que se houver qualquer indício de que o ambiente familiar não está sendo saudável para as meninas, eu posso intervir novamente. Você vai tirar elas de mim? Isabela perguntou, aterrorizada. Não quero tirar. Quero garantir que elas estejam seguras, física e emocionalmente. A mulher olhou para os dois. Vocês precisam reconstruir a confiança dessas crianças. E não vai ser fácil. Depois que a assistente social foi embora, Isabela ficou parada no meio da sala, olhando para o nada. Ela tem razão, Vitor disse. Eu sei. Você destruiu a confiança delas. E a minha. Eu sei. Isabela repetiu, a voz quebrada. Então me diz, Isabela, como a gente conserta isso? Isabela se virou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Não sei se consigo. Não sei se vocês conseguem me perdoar. Não é sobre perdão. Vitor deu um passo à frente. É sobre reconstruir, tijolo por tijolo, dia por dia. Você ainda quer tentar, depois de tudo? Vitor ficou em silêncio por um longo momento. Então ele olhou pela janela para as filhas no vinhedo. Eu não sei se ainda te amo da mesma forma. Não sei se vou conseguir confiar em você de novo. Mas sei que aquelas meninas precisam da mãe delas. Da mãe de verdade. Não da mulher que fugiu. Eu não fugi, Isabela disse, a voz saindo com força. Eu sacrifiquei tudo para proteger elas. Então prova. Vitor olhou nos olhos dela. Prova que você não vai desistir de novo quando as coisas ficarem difíceis. Prova que você vai ficar não importa o quê. Como? Ficando, todos os dias, mesmo quando eu for frio, mesmo quando a culpa tentar te destruir. Vitor deu mais um passo, ficando perto dela. Você quer ser mãe delas? Então seja. Sem fugir, sem mentiras, sem desaparecer quando ficar difícil. Isabela assentiu, as lágrimas caindo. Eu vou. Prometo que vou. Promessas não significam nada mais, Vitor disse, brutal, mas honesto. Só suas ações vão. Ele saiu da sala, deixando Isabela sozinha com o peso de suas escolhas. Naquela noite, Isabela estava no quarto das meninas, observando elas dormirem. Sofia estava abraçada com o ursinho que Isabela tinha dado no aniversário de 3 anos. Laura tinha a blusa velha de Isabela como travesseiro. Mamãe? Sofia abriu os olhos. Estou aqui, amor. Você vai estar aqui amanhã de manhã? A pergunta atravessou o coração de Isabela como uma faca. Vou. E depois de amanhã? Vou. Você promete? Sofia perguntou, a voz pequenininha. Isabela se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão da filha. Eu prometo. E dessa vez vou provar. Todos os dias. Até você acreditar de novo. Sofia fechou os olhos, mas apertou a mão da mãe com força. Laura se mexeu na outra cama. Mãe? Sim, meu amor. A moça perguntou se a gente tem medo de você ir embora de novo. Eu sei. A gente tem. Laura disse, honestamente. Isabela sentiu as lágrimas caírem de novo, mas não tentou esconder. Então eu vou ter que mostrar que não precisa ter medo. E se levar o resto da minha vida, eu vou mostrar. Laura olhou para ela por um longo momento. Então sussurrou. A gente ainda te ama. Eu sei, meu amor. Isabela beijou a testa das duas. E eu vou passar o resto da vida cuidando de vocês. Ela ficou ali até as duas adormecerem de novo. Então saiu do quarto e encontrou Vitor parado no corredor. Elas têm medo de mim, Isabela disse. Eu também tenho. Medo de quê? De você me machucar de novo. De desaparecer de novo. De descobrir que tudo o que construímos foi mentira. Vitor encostou na parede. Mas vou tentar, Isabela. Por elas. Vou tentar acreditar em você de novo. Obrigada. Não me agradeça. Me prove. E com essas palavras, Vitor entrou no quarto deles pela primeira vez em semanas. Isabela ficou parada no corredor, com medo de entrar. Medo de ser rejeitada. Você vem ou vai dormir aí? Vitor perguntou lá de dentro. Isabela entrou devagar. Vitor já estava deitado, de costas para a porta. Ela se deitou do outro lado da cama. Havia um abismo entre eles, mas estavam no mesmo quarto, no mesmo espaço. Era um começo. Algumas semanas haviam se passado.
Semanas de terapia semanal, de conversas difíceis, de passos lentos em direção à cura. A terapeuta, doutora Helena, tinha paciência infinita para ouvir cada membro da família desabafar suas dores. Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã, quando Sofia desceu as escadas correndo. Mãe! Mãe! Olha o que eu desenhei na escola! Isabela pegou o papel e sentiu o coração apertar. Era um desenho da família. Vitor, Isabela, Sofia, Laura e Dona Marta, todos de mãos dadas no vinhedo. No céu, um sol amarelo enorme. Está lindo, amor. A professora disse que a gente devia desenhar nossa família feliz. Então eu desenhei a gente agora. Sofia abraçou a mãe. Porque a gente está feliz de novo, né? Isabela abraçou a filha com força, lutando contra as lágrimas. Estamos sim, meu amor. Laura apareceu logo depois, mais quieta como sempre, mas com um sorriso pequeno nos lábios. Bom dia. Bom dia, linda. Dormiu bem? Tive um pesadelo. Mas aí lembrei que você estava no quarto do lado, então voltei a dormir. Era progresso. Pequeno, mas real. Vitor desceu pouco depois, já vestido para trabalhar. Ele e Isabela ainda não tinham voltado completamente, mas dormiam no mesmo quarto. Conversavam. Às vezes até riam juntos. Era diferente do que tinham antes, mas era alguma coisa. Bom dia, ele disse beijando a testa das meninas. Olhou para Isabela e acenou com a cabeça. Ainda não beijava ela, mas era mais do que tinha feito nos primeiros meses. O advogado ligou ontem, Vitor comentou enquanto servia café. O julgamento do Sérgio é semana que vem. Isabela sentiu o estômago revirar. Vou ter que testemunhar. Sim, todos nós. As meninas também? A promotora quer o depoimento delas. Mas vai ser em câmara fechada, sem o Sérgio presente. Sofia olhou para o pai, assustada. A gente vai ter que falar sobre quando a mãe foi embora? Vão perguntar como vocês se sentiram, sim. Não quero. Sofia sussurrou. Laura segurou a mão da irmã. A gente faz junto. Isabela se ajoelhou na frente das duas. Sei que é difícil, mas precisamos contar a verdade sobre o que ele fez. Sobre como ele disse que iria prejudicar nossa família. Ele vai detido para sempre? Laura perguntou. Esperamos que sim. Vitor limpou a garganta. Tem outra coisa. A Júlia pediu para vir visitar. Isabela ficou tensa. O quê? Ela quer pedir perdão. Para todos nós. Disse que está fazendo terapia também. Não quero ela aqui. Isabela disse imediatamente. Nem eu. Mas ela é minha irmã. Vitor suspirou. E as meninas têm direito de decidir se querem ver a tia. Sofia e Laura se entreolharam. Então Sofia falou. A tia Júlia ajudou aquele homem mau? No começo sim, mas depois ela trouxe as provas que colocaram ele na detenção. Vitor explicou. Então ela ficou boa de novo? Laura perguntou confusa. As pessoas não são só boas ou ruins, amor. Isabela disse suavemente. Às vezes elas fazem escolhas ruins. E depois tentam consertar. Tipo você? Sofia perguntou. Inocente, mas cortante. Isabela sentiu a frase como um soco. Tipo eu. Então se a gente perdoou você, tem que perdoar ela também? Laura quis saber. Vitor interviu. Perdão não é obrigação, é escolha. E vocês não precisam decidir agora. Dias depois, o dia do julgamento chegou. A família inteira foi ao tribunal. Isabela vestiu um conjunto simples, sem maquiagem pesada, sem tentar esconder quem era. Ela era Isabela Costa, mãe, esposa, vítima. Na sala de espera, encontraram Júlia. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, vestida de forma simples. Quando viu Vitor, seus olhos encheram de lágrimas. Irmão. Vitor acenou com a cabeça, mas não se aproximou. Júlia olhou para as gêmeas. Sofia. Laura. Vocês cresceram. As meninas se esconderam atrás de Isabela. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, Júlia continuou, a voz trêmula. Mas quero que saibam que sinto muito, muito mesmo. Por que você ajudou ele? Sofia perguntou, saindo um pouco de trás da mãe. Porque fui gananciosa, egoísta. Achei que dinheiro era mais importante que família. Júlia limpou as lágrimas. E estava completamente errada. Laura deu um passo à frente também. Você não gosta da gente? Eu amo vocês. Sempre amei.
Só estava perdida. Todo mundo fica perdido às vezes? Laura perguntou, olhando para a mãe. Isabela se ajoelhou ao lado dela. Sim, meu amor. Às vezes as pessoas ficam perdidas e fazem escolhas ruins. O importante é se encontrar de novo. Júlia soluçou. Obrigada, Isabela. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu e a promotora chamou. Família Costa, podemos começar. O julgamento foi longo e doloroso. Isabela teve que contar cada detalhe do que havia passado, do medo, da decisão de desaparecer. Vítor testemunhou sobre o impacto na família, sobre encontrar a esposa que achou que nunca mais veria de novo. Quando chegou a vez das gêmeas, Isabela quis entrar com elas, mas não foi permitido. Sofia e Laura entraram sozinhas, de mãos dadas. 15 minutos depois saíram. Isabela as abraçou imediatamente. O que aconteceu? Eles perguntaram como foi quando você partiu. E eu tive que contar tudo. Tudo mesmo. Foi muito difícil. Vítor abraçou as 4, formando um círculo protetor ao redor de suas mulheres. Horas depois, o júri voltou. Sérgio foi considerado culpado de várias coisas e ficou detido por um bom tempo. Quando a sentença foi lida, Isabela sentiu o corpo inteiro relaxar. Acabou. Finalmente, acabou. Sérgio foi levado, mas antes de sair, olhou diretamente para Isabela. Você arruinou minha vida. Não, Isabela respondeu a voz firme. Você arruinou a sua própria vida. Eu só protegi a minha família. Do lado de fora do tribunal, jornalistas cercaram a família. Câmeras, microfones, perguntas gritadas de todos os lados. Senhora Isabela, é verdade que fingiu sua própria partida? Como suas filhas reagiram? Seu marido a perdoou? Vítor colocou o braço ao redor de Isabela e das meninas. Sem comentários. Queremos privacidade. Mas uma jornalista insistiu, bloqueando a passagem. O público quer saber. Você abandonou suas filhas. O que tem a dizer? Isabela parou. Olhou para a mulher. Então olhou para as câmeras. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meus filhos da única forma que achei possível. Fui reprimida, chantageada. E sim, tomei uma decisão que machucou minha família profundamente. Isabela segurou as mãos das gêmeas. Mas estou aqui agora. Estou reconstruindo a confiança que quebrei. E vou passar o resto da vida provando para elas que nunca mais vou desistir. E seu marido? A jornalista pressionou. Vítor olhou para Isabela. Então, pela primeira vez em meses, segurou a mão dela publicamente. Minha esposa cometeu erros, mas também foi vítima, e estamos aprendendo a ser uma família de novo. As câmeras clicaram freneticamente. Aquela imagem ia estar em todos os jornais. Mas Isabela não se importava mais. Ela tinha sua família, tinha uma segunda chance. Semanas depois, a vida começou a ganhar um novo ritmo. A vinícola estava se recuperando financeiramente. Dona Marta voltou a sorrir. As gêmeas voltaram a brincar sem medo. Uma tarde, Isabela estava no vinhedo com as meninas quando Vítor apareceu. Posso falar com você? Ele perguntou. Isabela acenou e eles caminharam entre as parreiras, em silêncio por um tempo. A terapeuta perguntou se eu te perdoei. Vítor disse finalmente. E você perdoou? Não sei. Ele parou e olhou para ela. Ainda dói. Ainda tenho raiva. Ainda acordo no meio da noite me perguntando o que mais você está escondendo. Isabela sentiu as lágrimas começarem. Eu entendo. E aceito isso. Mas, Vítor continuou, também acordo e vejo você cuidando das meninas. Vejo você indo à terapia. Vejo você tentando. E isso conta. Conta? Conta. Vítor deu um passo mais perto. Isabela, eu não sei se vou conseguir te amar do jeito que amava antes. Aquele amor era baseado em confiança total. E essa confiança foi quebrada. Eu sei. Mas talvez a gente possa construir um amor novo. Um amor mais real, mais honesto, mais forte. Vítor tocou o rosto dela pela primeira vez em meses. Um amor que sobreviveu ao pior e ainda está aqui. Isabela cobriu a mão dele com a sua. Eu quero isso. Mais que qualquer coisa. Então vamos tentar. De verdade dessa vez. E ali, no meio do vinhedo onde tudo tinha começado, Vítor beijou Isabela. Não foi como antes. Foi melhor. Porque era real. Sofia e Laura, observando de longe, sorriram. Pela primeira vez em muito tempo,
acreditaram que talvez, só talvez, tudo ia ficar bem de novo. Naquela noite, Júlia apareceu na porta. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com todos vocês. A família se reuniu na sala. Júlia estava nervosa, torcendo as mãos. Vou me mudar, para longe, começar de novo em outro lugar. Ela olhou para cada um deles. Mas antes de ir, preciso pedir perdão. De verdade. Não só com palavras. Então como? Vitor perguntou. Doei todo o dinheiro que Sérgio me deu para instituições de caridade. Vendi meu apartamento e estou usando o dinheiro para pagar terapia para famílias vítimas de fraude. Júlia respirou fundo. E quero que saibam que vou carregar essa culpa para sempre. Mas vou usar ela para ser uma pessoa melhor. Sofia se levantou e caminhou até a tia. Tia Júlia, você pode vir nos visitar às vezes? Júlia desabou em lágrimas. Posso. Sofia olhou para os pais. Isabela e Vitor trocaram um olhar. Então Isabela acenou. Pode. Mas vai levar tempo até confiarmos em você de novo. Eu sei. E vou ganhar essa confiança. Dia por dia. Laura se juntou à irmã. A gente aprendeu que todo mundo merece uma segunda chance. Até você. E naquele momento, a família Costa deu mais um passo em direção à cura. 2 anos depois. O vinhedo estava mais bonito do que nunca. As parreiras carregadas de uvas maduras brilhavam sob o sol da tarde. Era dia de colheita, e toda a família estava reunida. Isabela observava Sofia e Laura correndo entre as fileiras, rindo alto, os cabelos ao vento. Elas tinham crescido tanto. Já não eram mais aquelas meninas assustadas e silenciosas. Agora eram adolescentes cheias de vida, de sonhos, de luz própria. Está pensando em quê? Vitor apareceu por trás, abraçando ela pela cintura. Em como quase perdi tudo isso. Isabela encostou a cabeça no ombro dele. Em como tive sorte de ter uma segunda chance. Não foi sorte. Foi luta. Vitor beijou o topo da cabeça dela. Você lutou por essa família todos os dias. Isabela se virou nos braços dele. Nós lutamos. Juntos. O casamento deles era diferente agora. Não tinha mais aquela inocência do começo, aquela certeza absoluta, mas tinha algo mais forte. Tinha verdade. Tinha cicatrizes compartilhadas. Tinha um amor que tinha desaparecido e reaparecido mais profundo. Mãe, pai, vem ver! Sofia gritou de longe. Os dois caminharam até onde as meninas estavam. Elas tinham encontrado a primeira uva dourada da temporada, a mais doce de todas. Lembra quando a gente era pequena e a vovó dizia que encontrar a uva dourada dava sorte? Laura sorriu. Lembro. Isabela se ajoelhou ao lado delas. E deu sorte. Olha onde estamos agora. Sofia segurou a mão da mãe. Ela ainda fazia isso às vezes, quando precisava ter certeza que Isabela estava realmente ali. Alguns medos nunca desaparecem completamente. Só aprendem a conviver. Mãe, a doutora Paula perguntou se a gente ainda tem pesadelos. Isabela e Vitor trocaram um olhar. As sessões de terapia continuavam, mais espaçadas agora, mas ainda necessárias. E você tem? Isabela perguntou suavemente. Às vezes. Sonho que você vai embora de novo e não volta. Sofia abaixou os olhos. Mas aí eu acordo e vou até seu quarto. E você está lá. Sempre está lá. E sempre vou estar. Isabela apertou a mão da filha. Mesmo que um dia eu não esteja fisicamente, vou estar aqui. Ela tocou o peito de Sofia sobre o coração. Para sempre. Laura se juntou ao abraço. A doutora. Paula disse que a gente aprendeu uma lição que a maioria das pessoas leva a vida toda para aprender. Qual? Vitor perguntou. Que as pessoas que a gente ama são imperfeitas. Que elas vão errar. Que às vezes vão machucar a gente sem querer. Laura olhou para a mãe. Mas que amor de verdade é escolher ficar mesmo assim. Isabela sentiu as lágrimas encherem os olhos. Suas filhas tinham crescido sábias demais para a idade. A dor tinha feito isso, mas a cura também. Vocês me perdoaram? Isabela perguntou a voz embargada. Era uma pergunta que ela ainda fazia às vezes. Precisava ouvir. Já dissemos sim, Sofia respondeu. Mas preciso ouvir de novo. Então sim. Sofia segurou o rosto da mãe com as 2 mãos. A gente te perdoou, porque entendemos que você estava tentando nos proteger, e porque todo mundo merece uma segunda chance. Do outro lado do vinhedo,
Dona Marta apareceu acompanhada de uma pessoa inesperada. Júlia. Isabela ficou tensa por um segundo. Júlia tinha se mudado, mas voltava para visitar a cada 2 meses. Sempre ligava antes, sempre pedia permissão. Estava tentando ser a irmã que Vitor merecia. Espero não estar atrapalhando, Júlia disse hesitante. Nunca. Vitor abraçou a irmã. O relacionamento deles ainda era frágil, mas estava se reconstruindo. Assim como tudo mais. Trouxe isso. Júlia estendeu uma caixa. Encontrei na casa da nossa mãe depois que ela partiu. Dentro havia fotos antigas. Vitor criança, Júlia bebê, e uma carta escrita pela mãe deles anos atrás. Vitor leu em voz alta. Meus filhos, se estão lendo isso é porque parti. Quero que saibam que família não é perfeita. Vocês vão brigar, vão se machucar, vão se decepcionar. Mas no final, família é quem fica. É quem perdoa. É quem escolhe o amor mesmo quando dói. Cuidem um do outro. Sempre. Júlia limpou os olhos. Levei tempo, mas finalmente entendi o que ela queria dizer. Nós todos entendemos, Vitor disse, passando o braço pelos ombros da irmã. A tarde foi passando entre conversas, risadas e trabalho no vinhedo. Quando o sol começou a se pôr, a família se reuniu no mesmo lugar onde tudo tinha começado 2 anos atrás. O lugar onde Rose tinha chegado fingindo ser outra pessoa. O lugar onde Isabela tinha voltado para salvar quem mais amava. Tenho um anúncio, Vitor disse, chamando a atenção de todos. A vinícola fechou o maior contrato da história. Vamos exportar para 15 países novos. Todos comemoraram, mas Vitor levantou a mão pedindo silêncio. E tem mais. Decidimos criar um vinho especial, uma edição limitada. Ele olhou para Isabela. Vai se chamar Renascimento, em homenagem a esta família, que renasceu mais forte. Isabela cobriu a boca emocionada. Sofia e Laura correram para abraçar o pai. E o melhor, Vitor continuou. Parte da renda vai para um projeto que a Isabela criou. Um fundo de apoio para famílias vítimas de chantagem e manipulação, para que ninguém mais precise escolher entre desaparecer ou ver seus filhos sofrerem. Dona Marta começou a chorar. Júlia também. Isabela não conseguia falar. Mãe, fala alguma coisa, Sofia pediu. Isabela respirou fundo, olhando para cada pessoa ali. Sua família. Imperfeita, machucada, mas sua. Quando fui embora há 2 anos, achei que estava salvando vocês, mas estava apenas fugindo da dor. Estava escolhendo o caminho mais fácil. Isabela limpou as lágrimas. E machuquei as pessoas que mais amo no mundo. Fiz vocês sentirem abandono, traição, medo. Mãe, Laura começou, mas Isabela continuou. Deixa eu terminar, amor. Preciso dizer isso. Isabela olhou para as filhas. Eu cometi um erro enorme e vou carregar essa culpa para sempre. Mas vocês me deram algo que eu não merecia. Vocês me deram perdão, me deram uma segunda chance. E eu prometo, com cada fibra do meu ser, que nunca mais vou desperdiçar isso. Você não desperdiçou, Vitor disse segurando a mão dela. Você honrou cada dia, cada noite, cada momento difícil. Você ficou, e vou continuar ficando. Isabela olhou para cada um, porque aprendi que amar não é só estar presente nos dias bons, é estar presente principalmente nos dias difíceis. É escolher ficar quando tudo dentro de você quer fugir. Sofia deu um passo à frente. Mãe, a gente fez uma coisa para você. As 2 meninas pegaram uma caixa escondida atrás de uma árvore. Dentro havia um quadro. Um quadro enorme com uma foto da família no vinhedo, tirada naquele exato dia. Mas não era só uma foto. Ao redor dela, as meninas tinham escrito frases. Família é quem fica mesmo quando dói. Amor verdadeiro não desiste. Segundas chances são milagres. Nós escolhemos você todos os dias. Isabela desmoronou. Caiu de joelhos no chão, soluçando. Vitor se ajoelhou ao lado dela, abraçando. Sofia e Laura se juntaram. Dona Marta e até Júlia formaram um círculo ao redor deles. Ali, no meio do vinhedo onde tudo tinha desmoronado, tudo se reconstruiu de novo. Quando o choro passou, Isabela se levantou e olhou para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu de dourado e rosa. Sabe o que descobri? Isabela disse olhando para todos. Descobri que o amor de verdade não é aquele que nunca quebra. É aquele que quebra, mas escolhe se juntar de novo.
é aquele que machuca, mas escolhe curar. Ela se virou para Vitor. Eu parti para proteger vocês, mas renasci porque vocês me deram motivo para voltar. Porque o amor que compartilhamos é mais forte que qualquer medo, mais forte que qualquer erro, mais forte que qualquer dor. Vitor puxou ela para perto. Esta é a nossa história. Não é perfeita, não é fácil, mas é real e é nossa. As gêmeas se abraçaram aos pais. Dona Marta colocou a mão sobre todos. Até Júlia, com toda sua culpa e arrependimento, foi incluída. Esta é a história de uma família que quase se perdeu, Isabela sussurrou, olhando para as filhas. Mas escolheu se encontrar de novo. Esta é a história de um amor que foi testado pelo pior e sobreviveu. Sofia olhou para a mãe. E sabe o que é mais incrível, mãe? O que, amor? É que agora, quando conto para as pessoas sobre você, não conto sobre a mãe que foi embora. Sofia sorriu, aquele sorriso que tinha sido perdido e recuperado. Eu conto sobre a mãe que voltou e que nunca mais foi embora. O sol terminou de se pôr sobre o vinhedo. A família ficou ali, abraçada enquanto a noite chegava. Não tinha medo do escuro mais, porque sabiam que juntos sempre encontrariam a luz de novo. E naquele momento, com o vento suave balançando as parreiras, com o cheiro doce das uvas maduras, com os risos baixos e os abraços apertados, a família Costa finalmente entendeu. O amor verdadeiro não é aquele que nunca falha. É aquele que, mesmo falhando, escolhe recomeçar. É aquele que se quebra, mas se reconstrói mais forte. Esta é a história de uma babá que não era babá. De uma mãe que fingiu que havia partido. De uma família que se despedaçou. E de um amor que, contra todas as probabilidades, sobreviveu. Porque no final, o que importa não é nunca cair. É ter a coragem de se levantar de novo. E de novo. E de novo. Até que finalmente você aprenda a ficar em pé.